Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse livro, Raízes da Restauração, a Gênese Histórica do Conceito de Volta à Bíblia, do C. Leonard Allen e Richard T. Uglis, publicado pela editora Vida Cristã. Peço aí para que você que gosta aí do meu canal, não esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo. E você que é novo aí, se inscreva no canal, aciona o sininho aí para você ser avisado quando eu fizer as leituras aqui no canal, tá bom? E aproveita, veja aí minha playlist, tem mais de 30 livros lidos na íntegra, tudo livros de assunto cristão para o seu e o meu crescimento espiritual. Aproveita, é tudo gratuito. E ficando alguma dúvida do que a gente vai falar aqui hoje, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tudo isso gratuitamente, tá bem? Então vamos lá? Hoje, o capítulo que a gente vai ler vai estar falando sobre raízes entre os puritanos ingleses. E disse John Robson, 1620, abre aspas, a igreja da qual fazemos parte é tirana do molde primitivo. Aliás, é tirada do molde primitivo e apostólico, e não é nem um dia, nem uma hora sequer, em sua forma e natureza, mais nova do que a primeira igreja do Novo Testamento. Fecha aspas. A história das nossas raízes no período da Reforma não termina com a tradição reformada suíça. Para completar o quadro, precisamos agora voltar os nossos olhos para a Inglaterra e acompanhar o início do movimento puritano na segunda metade do século XV, aliás, XVI. Isso é importante porque foi entre os puritanos ingleses que a ênfase na restauração das formas e padrões bíblicos atingiu sua maior intensidade. Além disso, foi através desse canal que a corrente de pensamento restauracionistas atingiu a América do Norte. 4 fatos cruciais na Inglaterra nos ajudam a compreender o surgimento do puritanismo. 1. O impacto do humanismo cristão. 2. A teologia do pacto, de William Tyndale. 3. A influência da tradição reformada suíça. E 4. O ressurgimento temporário do catolicismo romano. Subtítulo: A Reforma Inglesa. O humanismo cristão, assim como no continente, também na Inglaterra, o humanismo cristão influenciou na preparação do terreno para a reforma. Os eruditos humanistas tentaram se desvencilhar do peso morto da tradição medieval e recuperar os documentos originais da fé cristã. Para fazer isso, eles estudaram as línguas bíblicas, debruçaram-se sobre manuscritos bíblicos a fim de conseguir textos mais precisos e fizeram traduções novas e mais confiáveis. Eles também combateram a corrupção religiosa e a superstição que existia abundantemente à sua volta, mostrando a necessidade da Bíblia para que houvesse renovação moral e espiritual. 2 homens foram particularmente importantes na Inglaterra: John Colet e Erasmo de Roterdão. Colet exerceu sua influência inicial na Inglaterra através de uma série de palestras sobre o livro de Romanos, em 1496 e 97. Mais tarde, como decano de uma proeminente catedral em Londres, ele
pregou corajosamente sermões defendendo a reforma moral da Igreja Católica. O âmago de sua mensagem era o de, abre aspas, apegar-se aos escritos paulinos como sendo uma descrição da igreja primitiva pura, para usá-los como modelo para o cristianismo individual e coletivo. Como vimos anteriormente, Erasmo também teve grande influência nesse sentido. Entre 1499 e 1512, ele passou vários anos trabalhando na Universidade de Cambridge, estudando e passando a dominar o idioma grego e começando a trabalhar numa nova edição do Novo Testamento grego. Em 1516, ele publicou seu texto grego juntamente com uma nova tradução do Novo Testamento para o latim clássico. Esses trabalhos vieram a tornar-se a base para as traduções inglesas que tanto impulsionaram a causa protestante. Humanistas como Colet e Erasmo, todavia, não chegaram a romper com o catolicismo romano, embora tenha chegado bem perto disso. O que eles forneceram foi uma nova mentalidade. A convicção de que a verdade estava num retorno às fontes e a empolgante sensação de que uma idade do ouro de descobertas e esclarecimentos havia afinal chegado. Os humanistas criaram uma, abre aspas, mudança preparatória na atmosfera, fecha aspas, uma atmosfera na qual o protestantismo viria a florescer. William Tyndale. Todavia, a fé protestante não floresceu na Inglaterra logo de início. Seus primeiros movimentos iniciaram-se em um pequeno grupo de homens na Universidade de Cambridge, que começou a se reunir em 1520 para debater a respeito dos ensinamentos de Martinho Lutero. Faziam parte desse grupo, entre outros, Robert Barnes, John Fritsch e William Tyndale. Eles tornaram-se, mais tarde, francos divulgadores do protestantismo, e como resultado disso, por volta de 1540, todos os três haviam sido queimados na estaca ou estrangulados como hereges. William Tyndale foi uma figura central nessa história. Sendo um hábil linguista, Tyndale decidiu, no início da década de 1520, fazer uma nova tradução do Novo Testamento para o inglês. Abre aspas, eu havia percebido pela experiência, fecha aspas, explicou ele, abre aspas, como era possível afirmar as pessoas leigas em qualquer verdade, a menos que as escrituras fossem claramente colocadas diante de seus olhos, em sua linguagem materna, de maneira que eles pudessem ver a sequência, a ordem e o significado do texto, fecha aspas. Tyndale acreditava que apenas as escrituras, por elas mesmas, deveriam determinar todas as crenças, práticas e instituições cristãs. Em 1524, Tyndale terminou sua tradução. Ela foi publicada no continente europeu e em 1526 chegou à Inglaterra. As autoridades inglesas tentaram desesperadamente tirá-la de circulação e punir seus leitores. Apesar disso, ela se espalhou amplamente, alimentando as brasas do protestantismo que haveriam de irromper em chamas 2 décadas mais tarde. A importância dessa publicação para a nossa história, todavia,
não está apenas na nova tradução em si. Juntamente com a tradução, Tyndale incluiu prefácios aos escritos do Novo Testamento e nas edições posteriores de 1534 e 1535 acrescentou extensas notas explicativas. Os prefácios da primeira edição era baseado nos prefácios de Lutero em seu Novo Testamento em alemão, mas em torno de 1530, Tyndale havia se distanciado da teologia de Lutero. Juntamente com a ênfase de Lutero sobre a graça, Trindade enfatizava cada vez mais a lei de Deus. Em consequência disso, nos novos prefácios e notas da edição de 1534, Tyndale enfatizou o pacto entre Deus e o seu povo como o tema central das Escrituras. Deus fez acordos com o seu povo, mas todas as promessas neles contidas eram condicionais. Dois pontos. O povo de Deus deveria cumprir todos os termos e guardar todas as leis do pacto. Abre aspas. O pacto geral, dentro do qual todos os outros estão incluídos e compreendidos, é este. Dois pontos. Se nós nos humilharmos perante Deus e guardarmos todas as suas leis, conforme o exemplo de Cristo, então Deus se comprometerá conosco a manter e executar todas as misericórdias prometidas em Cristo através das Escrituras. Fecha aspas. Para os leitores ingleses do seu Novo Testamento, a mensagem estava bastante clara. A Inglaterra era um novo Israel, uma nação que estava incluída dentro do pacto de relacionamento com Deus. A fim de usufruir as bênçãos do pacto, a nação como um todo deveria lutar para manter a lei moral de Deus. Tyndale foi queimado na estaca em 1536, sem ter vivido o suficiente para ver o protestantismo desabrochar na Inglaterra. Todavia, sua Bíblia em inglês, juntamente com a sua teoria do pacto, exerceram uma influência muito grande. Em 1538, o rei Henrique VIII, chefe da Igreja Anglicana, permitiu que uma Bíblia em língua inglesa, em grande parte baseada no trabalho de Tyndale, fosse distribuída entre o povo. E, em 1547, com Eduardo VI no trono inglês, a ideia de que a Inglaterra era um novo Israel, concluída no pacto com Deus, foi sendo cada vez mais difundida. Durante o curto reinado de Eduardo, 1547 e 1553, o protestantismo fez grande progresso na Inglaterra. Decretos oficiais aboliram a missa e outros rituais católicos. Fizeram com que todas as imagens e crucifixos fossem retirados das igrejas. Estimularam a pregação e ordenaram que houvesse em cada paróquia uma Bíblia em inglês e as paráfrase de Erasmo sobre o Novo Testamento. Além disso, o parlamento aprovou um novo livro de oração, de cunho mais protestante, para orientar o louvor na Igreja da Inglaterra. Influências suíças. Reformadores influentes foram do continente para a Inglaterra nesse período, para escapar da perseguição, e muitos incentivaram o movimento protestante nessa época. O mais influente deles foi Martin Bucer, de Estamburgo, que, como vimos no capítulo anterior, deu grande ênfase à restauração das formas e padrões bíblicos. Ele assumiu uma cadeira de teologia na Universidade de Cambridge e logo depois publicou O Reino de Cristo.
Nesse livro, ele defendeu a ideia de que, através da restauração das ordenanças de Deus, tanto a igreja quanto o Estado inglês poderia se tornar o reino de Cristo. Deixa eu tomar uma água aqui, que minha garganta secou. Um minutinho. Henrique Bullinger, o sucessor de Zwinglio em Zurique, também teve grande influência na Inglaterra durante o reinado de Eduardo. Desejando que a Inglaterra participasse das reformas, mas não sabendo como fazê-lo, Eduardo mandou que seu arcebispo de Canterbury, Tomás Cranmer, ou Grammer, se aconselhasse com os reformadores continentais. Bullinger respondeu às consultas de Grammer, mostrando a necessidade de que a Inglaterra efetivamente restaurasse a igreja primitiva. Além disso, Bullinger influenciou profundamente os ingleses através de John Hopper, bispo de Gloucester. Hopper havia morado em Zurique por cerca de 8 anos e lá havia sido influenciado por Bullinger, que lhe mostrara a importância de se restaurar os templos primitivos. Quando retornou de Zurique, Hopper manteve-se firme a favor das práticas primitivas na igreja e exerceu ampla influência em sua terra natal. O aspecto importante disso tudo é o seguinte, 2 pontos. Durante o reinado de Eduardo, a teologia do pacto de William Tyndale tornou-se firmemente ligada à ênfase que a tradição reformada suíça dava à restauração das formas e padrões bíblicos. Além disso, muitos ingleses passaram a considerar a restauração da igreja primitiva como a maneira de cumprir o pacto e, desse modo, preservar e ampliar o bem-estar da nação inglesa. Por ocasião da morte de Eduardo, em 1553, muitos acreditavam que a nação havia progredido tanto ao ponto de que a Igreja da Inglaterra pudesse ser considerada como correspondente às comunidades cristãs apostólicas. O ressurgimento do catolicismo. A morte do rei, todavia, arrefeceu repentinamente as expectativas dos protestantes. Maria Tudor, quando subiu ao trono em 1553, iniciou uma sangrenta campanha visando esmagar o protestantismo e reconduzir a Inglaterra ao aprisco católico romano. Durante o seu reinado, 1553 a 1558, cerca de 300 protestantes foram queimados na estaca, o que lhe valeu o apelido de, entre aspas, Maria a Sanguinária. Seus esforços, todavia, foram vãos, e apesar de apenas fizeram oscilar as chamas do florescimento movimento protestante. Aliás, do florescente movimento protestante. Subtítulo: Os primeiros puritanos. Em consequência do breve ressurgimento do catolicismo durante o reinado de Maria, muitos líderes protestantes fugiram para o continente para escapar da morte. Esse grupo de exilados deu origem aos primeiros puritanos da Inglaterra. Para podermos compreender a perspectiva dos puritanos, precisamos ter em mente sua convicção básica. 2 pontos. O bem-estar da nação dependia da restauração da igreja em sua pureza. A ascensão de Maria ao poder foi uma mensagem bastante clara para eles. Eles
haviam fracassado na tentativa de restaurar a igreja primitiva, e agora, como resultado, Deus os estava afligindo com a ira divina. Todavia, o que eles deveriam fazer também lhes era igualmente óbvio. Quando a rainha Maria morresse, eles deveriam voltar para a Inglaterra e transformar a igreja inglesa em genuínas comunidades apostólicas. Eles não deveriam poupar esforços nessa tarefa, para que nunca mais a Inglaterra viesse a sofrer a punição de Deus por não ter abraçado a fé pura e não ter restaurado a igreja genuína. Quando a rainha Maria morreu e Elizabeth subiu ao trono, em 1558, esses primeiros puritanos voltaram para encetar uma vigorosa campanha pela completa restauração da Igreja de Cristo. Eles esperavam que a rainha Elizabeth continuasse aquilo que o jovem rei Eduardo havia iniciado. O movimento para livrar a igreja inglesa dos vestígios do catolicismo romano, mas em vez disso, Elizabeth resolveu oferecer resistência aos protestantes mais radicais, procurando uma posição intermediária entre o catolicismo e o protestantismo. Os acontecimentos decisivos tiveram lugar em 1559 e vieram a ser conhecidos como Acordo Elisabetano. Por incitação da rainha, o parlamento aprovou um ato de supremacia, proclamando Elizabeth a, entre aspas, suprema autoridade da igreja. E um ato de uniformidade estabeleceu um novo livro de oração como a única referência legal para os cultos públicos. Para fazer cumprir suas orientações, Elizabeth nomeou novos bispos. Muitos daqueles que foram exilados nos tempos de Maria, agora recém-chegados de volta, e também outros protestantes, acharam o acordo elisabetano questionável sobre vários aspectos. Eles lamentavam particularmente as cerimônias e rituais estabelecidos pelo novo livro de orações. Eles entendiam que a igreja precisava ser expurgada de todas as coisas antibíblicas e deveria retornar à sua pureza primitiva. Visando esse alvo, os, entre aspas, puritanos ou, entre aspas, rigoristas, pregavam nas igrejas, ministravam palestras nas universidades, publicavam panfletos e livros com ataques vigorosos, num esforço muito grande para divulgar sua causa. Eles entendiam que o que estava em risco era nada menos do que a preservação da própria nação. Os apelos constantes desses primeiros puritanos eram pelo retorno à Igreja Apostólica primitiva. Tais apelos não eram feitos somente pelos puritanos. John Joel, um dos bispos da rainha Elizabeth, escreveu, abre aspas, temos procurado dentro da Bíblia Sagrada, a qual estamos certos de que não pode falhar, uma religião correta, e sempre temos voltado para a igreja primitiva dos primeiros pais e apóstolos. Fecha aspas. Abre aspas de novo. Nada na primitiva religião elisabetana, fecha aspas, ressaltou o erudito, abre aspas, era tão era tão sagrado como a igreja primitiva. Era sobre isso que se baseava toda a posição da religião inglesa contra Roma, fecha aspas. A maioria dos líderes da igreja inglesa da época de Elizabeth concordava em que a igreja primitiva ditava os padrões para a fé e a prática contemporâneas. Todavia, os puritanos sustentavam que a igreja inglesa ainda não estava de acordo com os padrões primitivos. Um dos primeiros programas puritanos pela restauração
aparece num documento que veio a ser chamado de, abre aspas, o primeiro manifesto aberto do Partido Puritano, fecha aspas. Um folheto de 1572 intitulado, abre aspas, An Admonition to Parliament, fecha aspas, uma admoestação ao parlamento. Esse panfleto defendia, abre aspas, uma igreja corretamente reformada, de acordo com as diretrizes da palavra de Deus, fecha aspas. Ele expunha um plano de restauração baseado em 3 características da verdadeira igreja. 2 pontos. A pregação do evangelho, a adequada observância dos sacramentos e a fiel administração da disciplina. Em sua abordagem das Escrituras, a admoestação repetia o princípio de interpretação de Ziglio e dos reformadores suíços. 2 pontos. Nada deveria ser feito, abre aspas, a não ser aquilo que fosse expressamente ordenado pela palavra de Deus, fecha aspas. Tomando como exemplo as melhores igrejas reformadas da Europa, os puritanos insistiam com o parlamento para que, abre aspas, de todo removesse completamente o anticristo, entre parênteses, o catolicismo romano, tanto a cabeça como o corpo e os ramos, e que implantasse perfeitamente aquela pureza da palavra, aquela simplicidade dos sacramentos e severidade de disciplina que Cristo havia ordenado à sua igreja. Os autores do documento concluíam que, abre aspas, nada nessa vida mortal deveria ser mais diligentemente buscando e mais cuidadosamente investigado do que a restituição, entre parênteses, restauração da verdadeira religião e a reforma da Igreja de Deus, fecha aspas. Pouco tempo depois, os puritanos lançaram a, abre aspas, Second Admonition, fecha aspas, segunda admoestação, na qual declararam que o maior defeito da reforma inglesa era não aceitar o claro papel das Escrituras para a organização da Igreja. Por trás dessa acusação, transparecia o assunto do Pacto Nacional da Inglaterra com Deus. A Inglaterra está sob o juízo de Deus por causa do seu fracasso em manter o pacto e restaurar a Igreja pura. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Subtítulo: Anglicanos versus Puritanos. As vigorosas controvérsias iniciadas pelos puritanos logo suscitaram resposta por parte dos defensores da Igreja oficial. Ásperos debates marcaram os anos seguintes, trazendo à tona importantes diferenças entre puritanos e anglicanos. Os dois lados tinham em alta como a autoridade das Escrituras e ambos prezavam muito o exemplo da igreja primitiva. E eles discordavam radicalmente, todavia, a respeito de que até que ponto a igreja estaria obrigada a seguir os exemplos bíblicos. Para os puritanos, as Escrituras fornecia um completo padrão bíblico de fé e organização que poderia e deveria ser estabelecido novamente, enquanto que os anglicanos distinguia entre a doutrina necessária para a salvação, de um lado, e as leis da disciplina e governo da igreja, do outro. Eles argumentavam que a essência da verdade da salvação não mudava,
mas as normas de disciplinas e governo deveriam ser alteradas a fim de satisfazer a necessidade de um novo tempo. Os pontos de vista de Thomas Cartwright, um porta-voz puritano, e de Richard Hawker, destacado, destacado apologista dos anglicanos, revelaram a diferença fundamental que separava os dois grupos. Thomas Cartwright sustentava que o padrão bíblico da Igreja, especialmente como exposto nos Atos dos Apóstolos, deveria ser o padrão para a Inglaterra. Quando seus oponentes diziam que o seu plano de restauração era, entre aspas, novo e estranho. Cartwright respondia, abre aspas, essa não é uma inovação, mas uma essa não é uma inovação, mas uma renovação. Aliás, essa não é uma inovação, mas uma renovação. E a doutrina não nova, mas renovada, não estranha, mas nascida em Sião, deve agora por direito ser restaurada. Fecha aspas. A igreja precisava ser restaurada, argumenta Cartwright, porque depois dos apóstolos, o governo que eles deixavam se deteriorou e a pureza de doutrina diminuiu até que a própria igreja, exceto por algumas poucas pedras espalhadas aqui e ali, transformou-se num amontoado de poeira. A reforma protestante tinha conseguido uma recuperação parcial, mas não havia ido suficientemente longe. A disciplina e organização da igreja deveriam ser restauradas, e tudo exatamente de acordo com as Escrituras. Para Cartwright, o problema não era se nós temos a verdade da doutrina, mas de que maneira ela seria melhor preservada. A questão a respeito de como a sã doutrina seria melhor preservada era extremamente importante para Cartwright, uma vez que ele acreditava que o passar do tempo inevitavelmente provocava sua deterioração. Na realidade, ele sustentava que o anticristo havia começado a corromper a igreja ainda durante o período em que os apóstolos estavam vivos e que a situação foi gradativamente piorando nos séculos seguintes. Por isso mesmo, ele adotou como sua teologia empírica a seguinte máxima simples: é verdade tudo o que é mais antigo, é falso tudo o que é aquilo que veio depois. Isso significava que apenas o padrão bíblico da igreja primitiva deveria ser o modelo para a igreja elisabetana. Para Cartwright, esse padrão era explícito e abrangente. A palavra da verdade contém as diretrizes para todas as coisas relacionadas à igreja. Sim, para todas as coisas que fazem parte da vida do homem. Em resumo, as Escrituras continham o verdadeiro e perfeito padrão ou programa para a reforma da igreja. Ele tomou três, entre aspas, tipo ou exemplos do Velho Testamento para ilustrar a exatidão dessa palavra: a Arca de Noé, a Arca da Aliança e o Templo de Salomão. Todos os detalhes para a sua construção foram fornecidos por Deus. Do mesmo modo, a igreja não teria mais liberdade para estabelecer a sua própria organização do que tiveram Noé, Moisés e Salomão, para construir aquilo que lhes havia sido ordenado.
O próprio silêncio das Escrituras era um sinal de proibição. Repetindo o princípio de interpretação de Ziglio, ele concluiu que as Escrituras negam aquilo que elas não abordam, aliás. Richard Hooke, o grande defensor da Igreja Elisabetana do século XVI, discordava da abordagem de Cartingit. Hooke acreditava que as exigências das Escrituras eram limitadas. Ele achava que não se deveria tentar controlar todas as atividades da Igreja e todos os aspectos da vida comum através de um rígido padrão bíblico. Ele criticava aqueles que, como Cartingit, tinham um grande desejo de colocar todas as coisas apenas sobre as diretrizes fixas das Escrituras. A baixeza de algumas coisas é tal, comentava ele, que procurava nas Escrituras de Deus as diretrizes para elas seria depreciar a sagrada autoridade e dignidade das Escrituras. Hooker concordava que o primeiro estado de coisas era o melhor, que o início da religião cristã e fé era mais genuína. Ele não se sentia à vontade, todavia, diante da perspectiva de se substituir totalmente a autoridade humana pela das Escrituras. Contrariamente a Cartingit, ele sustentava que, enquanto temas necessário à salvação, não havia mudado. Algumas áreas de atividade da igreja necessitavam de ajustes com o passar do tempo. Por exemplo, a simplicidade do culto e da organização da igreja primitiva adaptavam-se bem a uma época simples e não sofisticada. Mas a Igreja da Inglaterra, estabelecida oficialmente em toda a nação e sustentada pela coroa, necessitava de cerimônias e estruturas muito diferentes daquela dos templos mais primitivos. As divergências entre anglicanos e puritanos tornavam-se evidentes com Thomas Cartingit e Richard Hooker. Os anglicanos deixaram considerável espaço para a tradição e invenção prática. Invenção prática. Os puritanos, pelo contrário, buscaram um retorno completo ao padrão primitivo da Igreja do Novo Testamento. Subtítulo: A Batalha dos Puritanos. Depois da década de 1560, os puritanos continuavam seu movimento contra todas as invenções humanas no culto e no governo da Igreja inglesa. Eles apelaram à Rainha Elizabeth no sentido de que exercesse sua autoridade ortogada por Deus e estabelecesse o genuíno culto a Deus, removesse todas as cerimônias humanas, disciplinasse ministros e incentivasse a divulgação das Escrituras. Um dos protestos mais dramáticos foi feito pelo pregador puritano Edward Dering, em 1570. Pregando na presença da rainha, ele disse: Olhe para os seus ministros religiosos e verá alguns desordeiros, alguns mascates e caçadores, alguns jogadores, alguns guias cegos que não podem ver, alguns cães mudos que não podem latir, e ainda 1000 outras iniquidades têm manchado o clero. E, no entanto, a senhora, enquanto todas essas iniquidades são cometidas, a senhora de cuja mãos Deus
requererá a responsabilidade, a senhora permanece imóvel e descuidada. Essas expressões contra a rainha contribuiu muito pouco para o progresso da causa puritana. Elizabeth permaneceu firme contra os puritanos, trabalhando através de seus arcebispos, no sentido de que fossem seguidas as normas da Igreja oficial. Em 1576, por exemplo, ela ordenou ao arcebispo Edmund Grindal que reprimisse os encontros informais onde pregadores puritanos se reunissem para conversar sobre temas bíblicos. Grindal recusou-se e pediu demissão de seu cargo. Todavia, seu sucessor, John Whitgift, fez cumprir a orientação da rainha, perseguindo implacavelmente os puritanos durante as décadas de 1580 e 1590. Apesar das grandes frustrações sofridas, o puritanismo manteve seu ímpeto. Funcionários ricos e de elevada posição protegeram muitos líderes puritanos, e o Emmanuel College de Cambridge, fundado em 1587, tornou-se a principal fonte de propagação dos seus pontos de vista. Diante da implacável oposição que tivera, todavia, alguns puritanos restauracionistas moderaram os seus pontos de vistas, ou pelo menos procuravam evitar encrencas, enquanto outros se tornavam ainda mais radicais, optando por uma completa separação da Igreja da Inglaterra. Um desses separatistas, Robert Browne, fugiu da Inglaterra para a Holanda em 1582, a fim de publicar seu Treatise of Reformation, Within Tarring for Ania, Tratado da Reforma sem esperar por Ania. Todavia, os riscos envolvidos na separação eram grandes. Em 1593, Henry Barrow, John Greenwood e John Penry, todos puritanos separatistas, foram enforcados por sedição e heresia. E esses separatistas entendiam o modelo do cristianismo primitivo de maneira um tanto diferente da dos puritanos moderados. Enquanto puritanos como Thomas Cardyte acreditava que a igreja primitiva tivesse uma estrutura do tipo presbiteriano, os separatistas acreditavam que ela fosse do tipo congregacional. O separatista John Robson, pastor dos pais peregrinos que migraram para Plymouth em 1620, argumentava que a constituição eclesiástica congregacional da qual fazemos parte é tirada do molde primitivo e apostólico, e não é nem um dia, nem uma hora sequer em sua forma e natureza mais nova do que a primeira igreja do Novo Testamento. A necessidade imperiosa de restauração à natureza e forma da igreja do Novo Testamento sempre esteve no coração do movimento puritano, enquanto lutava contra o modelo de ser a igreja anglicana. Estreitamente relacionada a essa questão estava a teologia do pacto, que os ingleses haviam aprendido com William Tyndale e alguns outros teólogos reformados. Como já vimos,
A maioria dos puritanos acreditava que o bem-estar da nação dependia da restauração da igreja genuína. Thomas Caldwell associou essas duas questões de maneira tipicamente puritana. A igreja e o Estado, dizia ele, são como os gêmeos de Hipócrates, que ficavam doentes ao mesmo tempo em que ficavam bem ao mesmo tempo. Também não se deve esperar que a comunidade progrida até que a igreja seja reformada. No início do século XVII, após décadas de luta, os esforços puritanos no sentido de restaurar a igreja pareciam haver fracassado na Inglaterra. Eles acreditavam que o juízo divino era iminente. Como veremos no capítulo seguinte, muitos decidiram fugir da Inglaterra e procurar um lugar de refúgio na América. Eles esperavam que lá pudessem finalmente restaurar a igreja e viver em paz. Conclusão: que relação existe entre o movimento puritano inglês e as nossas origens? Por que deveríamos encará-lo como sendo uma das nossas raízes profanas? Em primeiro lugar, a ênfase reformada suíça sobre a restauração da forma e estrutura da igreja primitiva atingiu sua maior intensidade no movimento puritano. Em segundo lugar, a herança deixada pelos puritanos contribuiu muito para a formação dos pontos de vista dos nossos antecessores do século XIX. Nossos antepassados são quase todos de estirpe britânica e linguagem puritana. Embora tenha rejeitado importantes princípios da teologia puritana, eles conservaram muitos dos seus pontos de vista a respeito das Escrituras, a Igreja e da obra de restauração. Com frequência, grande importância é dada à influência que restauracionistas escoceses do século XVIII, como John Glass, Robert Sandeman e James Haldane, exerceram sobre Alexander Campbell, por exemplo. No entanto, esses restauracionistas escoceses eram fundamentalmente puritanos do século XVIII, que não eram raros na Escócia nem na Irlanda daquela época, despertando em muitos um entusiasmo restauracionistas. E estes restauracionistas foram simplesmente canais para uma visão profunda arraigada no passado puritano. Tá gostando da leitura e do estudo desse livro, Raízes da Restauração? Peço aí para que você já deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com mais pessoas e se você é novo aqui, se inscreva no canal, acione aí o sininho para você ser avisado quando eu fizer a próxima leitura. E não se esqueça de olhar aí na minha playlist os mais de 30 livros lidos aí na íntegra, todos os livros, né, como eu falei no começo, de assunto cristão para o seu e o meu crescimento espiritual. E tendo alguma dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tudo isso gratuitamente. Fico muito feliz que você ficou até o final aqui, que você tem dedicado o seu tempo aí em aprender mais e mais a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também está muito contente com você. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Amém?